Fala galera, beleza? Eu vou fazer uma aula aqui, mostrar um pouco do que é estática, né? Primeiro tem que definir, né? Existe estática e dinâmica, né? A estática é cargas paradas, né? Cargas que não estão em movimento. Dinâmica é carga que tá em movimento, né? Mas eu vou falar um pouco aqui da introdução à estática. Definição de estrutura. Composição de uma ou mais peças ligadas entre si e ao meio exterior de forma a formar um sistema de equilíbrio. Então, é a definição de estrutura, né? É uma ou mais peças que se ligam entre si e que formam um sistema de equilíbrio, né? A estática, na verdade, é um sistema de equilíbrio, né? É, portanto, um sistema capaz de receber solicitações internas, denominadas ativas, absorvê-las internamente e transmiti-las até aos seus apoios ou vínculos, externamente equilibrantes, denominadas forças reativas. Ou seja, ela recebe ações externas e que essas ações são transmitidas até os seus vínculos, que são os seus apoios, né? Que esses apoios formam forças reativas, né? Que seriam as forças de apoio, né? Que está um exemplo de uma estrutura em treliça, né? Sistema de contraventamento, treliças contraventadas, longarinas, etc. Né? Definição de estrutura aplicada. Denomina-se estrutura na engenharia civil as partes existentes de uma construção a qual se aplica o conceito geral apresentado anteriormente. Exemplos: vigas, lajes, paredes, pilares, sapatas e blocos. Uma viga, né? Por exemplo, essa parte aqui é uma viga, essa parte de apoio, no caso, poderia se considerar uma laje, né? Na verdade é um telhado. Paredes, né? Pilares seriam esses. Sapatas ou blocos, né? A definição de sapata ou bloco vai... Aqui no caso está dizendo que é sapata, né? Mas depende da armação, né? As forças em geral descem pela estrutura por ação gravitacional. Ou seja, a força vem geralmente aplicada exteriormente, né? E desce pela estrutura, pela laje, viga, pilar, até a sapata, até a fundação, né? Pela ação da gravidade, né? Resistência e transmissibilidade das forças. Os elementos estruturais devem apresentar propriedades de resistência e rigidez, ou seja, serem capazes de resistir a cargas dentro de certos limites sem se romperem ou sofrerem grandes deformações ou variações de suas dimensões originais. Definição de resistência: capacidade de transmitir forças internamente, molécula por molécula, de ponto da aplicação até os apoios sem que ocorra ruptura da peça. Para analisar a capacidade resistente, é necessário determinar os esforços solicitantes internos, obtidos na análise estrutural ou estática das construções, e as tensões internas obtidas na resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos. Definição de rigidez: capacidade de não se deformar excessivamente para o carregamento previsto, o que comprometeria o funcionamento e o aspecto da peça. Esse cálculo é feito na resistência dos materiais. Mais um, transmissibilidade das forças, né? Aqui mostra uma força P aplicada e uma força reativa, né? É o que acontece na estrutura. Aqui é a mesma coisa para um cabo, para um pilar, para um sistema de treliça, para um pórtico, para um sistema, no caso aqui concreto pré-moldado, né? Ou para outro tipo de estrutura, né? Tirante, colunas, vigas, etc. Tipos de elementos estruturais. Quanto às dimensões e às direções, os elementos estruturais podem ser classificados em uni-, bi- ou tridimensionais. Unidimensionais ou reticulares. Estruturas reticulares são estruturas compostas por elementos unidimensionais, ou seja, que o comprimento prevalece sobre as outras duas dimensões. Pode ser representado simplesmente por seus eixos. São os elementos abordados nessa disciplina de estática. Por exemplo, o elemento unidimensionais, né? Um pilar, uma viga, né? Aqui no caso é uma viga inclinada, né? De um pórtico, treliças, grelhas, etc.
Bidimensionais. Estruturas bidimensionais são aquelas em que duas ou mais dimensões prevalecem sobre a terceira. As lajes e as paredes, embora geometricamente semelhantes, recebem denominações diferentes em função da direção das ações. Como na maioria das forças que atuam nas edificações advêm da ação da gravidade sobre os corpos, as lajes são elementos estruturais horizontais ou inclinados e as paredes, elementos estruturais verticais. Exemplo de bidimensionais, né? Lajes, cascas, paredes, etc. Tridimensionais são elementos maciços que as três dimensões se comparam. Exemplo: bloco de estacas, bloco de fundações, barragens. Esforços e ações classificam-se conforme o quadro ao lado. Esforços, né? Solicitantes, análise estrutural, resistência dos materiais, esforços externos e internos, esforços externos, diretos, forças e momentos, forças e momentos, ativos ou reativos, indiretos, efeito de temperatura, recalque, variação do comprimento. Internos, força normal, força cortante em X, cortante em Y, momento torsor, momento fletor em Y, momento fletor em Z. Resistência dos materiais, tensões normais e tensões tangenciais, ou suas resultantes. O objetivo na engenharia civil é garantir que os esforços internos ERI sejam maiores que os esforços solicitantes internos. Os esforços resistentes internos sejam maiores que os esforços solicitantes internos. ERI maior que ESI. Forças aplicadas. As forças aplicadas às estruturas são também denominadas ações solicitantes internas ativas, cargas externas, carregamentos ou simplesmente cargas. Na engenharia civil, na engenharia estrutural, as forças a serem consideradas em projetos dependem do fim a que se denominam as estruturas, sendo em sua maioria regulamentadas por normas. As cargas podem ser classificadas quanto à sua posição, a duração, a forma de aplicação e a variação do tempo. Posição da carga, por exemplo, aqui está aplicado num ponto, aqui está aplicado em outro ponto. A duração que essa carga está aplicada, a forma de aplicação, que é se ela é distribuída, se ela é concentrada, se ela é momento, e a variação no tempo, né? Quanto à posição, pode ser fixas, cargas que não mudam de posição. Geralmente as cargas das edificações, né? Cargas que permanecem durante toda a sua vida na edificação. Móveis, cargas que mudam de posição, ações de veículos em pontes e viadutos. Quanto à duração, elas podem ser permanentes, ações permanentes sobre a estrutura, peso próprio, ou acidentais, ações que podem ou não agir sobre a estrutura, peso de pessoas, móveis, ações do vento, etc. Quanto à forma de aplicação, elas podem ser concentradas, quando se admite a transmissão de uma força de um corpo a outro através de um ponto, não existem, apenas simplificam no cálculo. Distribuídas, quando se admite a transmissão de uma força de forma distribuída ao longo do seu comprimento, simplificação de cálculo. Quanto à variação no tempo, elas podem ser estáticas, não variam no tempo, dinâmicas, ações ao longo do tempo devem ser consideradas, exemplo, ações do vento, correntes marítimas, explosões, terremotos, pseudoestáticas, ações dinâmicas que podem ser consideradas estáticas por meio de análise, ações do vento. Objetivo da análise estrutural. Determinar... Só um minuto. Ok. Objetivo da análise estrutural, determinação dos esforços solicitantes internos, esforços necessários para posteriormente posterior dimensionamento dos elementos estruturais, os quais dependem dos materiais utilizados, irão requerer conhecimento das disciplinas, concreto armado, protegido, aço, madeira, etc. Determinação das ações de apoio. As reações de apoio, necessária na própria análise estrutural para a consideração de elementos estruturais. As recíprocas das forças reativas de uma dada estrutura ou elemento estrutural são utilizadas como forças ativas na estrutura sobre as quais se apoiam. Determinação dos deslocamentos em alguns pontos, as ações necessárias para a própria resolução da estrutura, método dos deslocamentos para análise estrutural
de estruturas hiperestáticas. A limitação das flechas máximas nas vigas é uma verificação exigida pelas normas para evitar a deformação excessiva. Em algumas situações, tal limitação é necessária por questões funcionais, como por exemplo em janelas em cima de janelas com esquadrias. Estruturas reticulares. Elementos reticulares são constituídos por elementos unidimensionais, denominados geralmente como barras, cujos comprimentos prevalecem em relação às dimensões da seção transversal, largura e altura. Elementos reticulares. Na elaboração de métodos de modelos matemáticos para análise, as estruturas são idealizadas constituídas por barras interconectadas por nós, ou seja, isso seria uma barra, né? E o nó seria o ponto de derivação dessa barra, né? Para toda a estrutura. Barras são definidas por um nó inicial e um nó final. As barras podem ser de eixo reto ou curvo e de ação constante ou variável. Os nós que permitem a rotação relativa de elementos a eles conectados são denominados nó articulados, e os nós que não permitem a rotação relativa são denominados nós rígidos. Os ângulos formados por elementos interconectados por nós rígidos é o mesmo antes e depois da estrutura se deformar. No nó articulado, a ocorrência da rotação relativa faz com que o ângulo na configuração deformada seja diferente do ângulo da original. Um exemplo de barra e nós também. Grandezas fundamentais. Forças, características, direção, sentido, intensidade, ponto de aplicação. O deslocamento associado a uma força é uma translação ou deslocamento linear. Um exemplo de forças, né? Tem uma direção, sentido, uma intensidade, aqui 8 newtons, e um ponto de aplicação, né? Aqui ela está aplicando no eixo 000, né? Momento, caracterização de direção, sentido, intensidade e ponto de aplicação. O deslocamento associado ao momento é uma rotação ou deslocamento angular. Um exemplo de momento é uma força aplicada a uma distância d, né? Graus de liberdade. No espaço, utilizando o sistema de eixos referenciais e os vetores de deslocamentos lineares e os vetores de deslocamentos angulares são expressos por duas componentes nos três eixos ortogonais x, y e z, os quais são denominados graus de liberdade. São, portanto, 6 graus de liberdade de cada ponto no espaço nas análises planas, ou seja, na disciplina de estática, reduzido a 3 graus de liberdade. Somatório de força em x, somatório de força em y e somatório de momento em z, na estática. Definição de apoio, esquemas e simplificações de cálculo, apoios e vínculos. Conexão que restringe os momentos de uma estrutura. São classificados em função do número de graus de liberdades impedidos. Nos apoios, na direção e nos deslocamentos impedidos, surgem as forças reativas ou reações de apoio. Esquemas e simplificações de cálculo. A fim de estabelecer um esquema de cálculo, algumas simplificações tornam-se necessárias. A geometria, representação da barra por meio de seus eixos ao sistema de forças, forças e momentos concentrados ou distribuídos, a análise numérica a ser efetuada, plana ou espaciais, a representação dos apoios. Simplificações geométricas, como foi dito, as estruturas reticulares são formadas por elementos ou barras. A barra caracteriza-se por apresentar uma dimensão ou comprimento muito maior do que as outras duas dimensões. Um exemplo de barra, né? O comprimento dela é muito maior do que as outras duas dimensões. A reta ilustrada pelo centro da gravidade da barra é denominada eixo da barra. A figura plana, eixo da barra, no centro. A figura plana que tem seu centro de gravidade sobre o eixo é perpendicular e denominada seção transversal. Seria a seção transversal, né? Está escrito aqui seção transversal, esses cortes. As barras de forma simplificada, portanto, serão representadas por seus eixos. Ou seja, elas são representadas pelo eixo dela, que passa no centro de gravidade da barra, né? Representação das forças aplicadas a carregamentos. As cargas de uma estrutura podem ser reais ou aproximadas, classificadas quanto ao tipo de forças e momentos. Quanto à sua forma de aplicação, pode ser concentradas ou distribuídas por unidade de comprimento e área. Exemplo de uma carga distribuída por área.
carga concentrada, carga distribuída por comprimento, etc. Exemplo de simplificações de carregamentos. Aqui um veículo passando, né? O pneu do veículo sobre o solo, em 3 dimensões seriam representados dessa forma, né? Pela área, né? No caso, em 2 dimensões em comprimento e em 1 dimensão pela força concentrada, né? Outro exemplo aqui também de uma estrutura de telhado, né? Simplificação. Aqui é a esquematização para o cálculo de cargas nas terças, né? A simplificação no caso para as terças é simplificado pelo carregamento em comprimento, né? Cargas aplicadas pelas terças. Aqui a reação de apoio das terças, onde é aplicado na estrutura aqui na treliça do telhado, né? É simplificado, é uma carga concentrada, né? A simplificação dela. Cargas em estruturas reticulares, carga concentrada, força e momentos. O conceito é uma simplificação para efeito de cálculo quando uma força se distribui por uma área de dimensões pequenas em comparação com a estrutura que se analisa. Essa é considerada uma força concentrada. Cargas distribuídas, forças e momentos. Forças e momentos podem também ser considerados como distribuídos ao longo de um comprimento. Neste caso, uma das dimensões da área sobre a qual a força se transfere é pequena quando se comparada a outra dimensão. A figura ao lado mostra para modelos planos os carregamentos distribuídos mais utilizados na prática com as resultantes e os seus pontos de aplicação. Carregamento distribuído uniforme, resultantes, uma carga concentrada, QL, né? A simplificação dela. Uma carga triangular, ela é representada no seu centro de gravidade. Trapezoidal, tem duas resultantes, né? Uma para carga triangular e outra para carga retangular. E uma figura qualquer, né? Aí é um integral da variação aí, da função, né? Essa seria a introdução à estática. Então, algumas bibliografias, etc, né? Era isso que eu queria passar.